E estamos ao vivo! Estamos ao vivo e hoje vamos falar. Hoje eu vou abrir o jogo. Hoje eu vou abrir as portas do meu escritório e vou mostrar para vocês todos os aplicativos, todas as ferramentas que eu utilizo aqui no meu escritório. Bom dia, Jaqueline! Como que estamos? Tudo bem por aí? Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos abrir, então, meu escritório de advocacia para mostrar para vocês todas as ferramentas, todos os aplicativos que eu utilizo aqui, utilizo no meu dia a dia. Então, hoje a gente vai mostrar tudo para vocês, o passo a passo de todos os aplicativos aqui que a gente usa no escritório. E quem está entrando, vai me informando, por favor, já vão me informando de onde vocês estão. Escrevam aí para mim de onde vocês estão. Escrevam, que eu estou mandando aviãozinho. Bom dia, Carolina! Eu estou mandando aviãozinho aqui para a galera. Enquanto isso, vocês me digam de onde vocês estão. Vão me escrevendo enquanto eu mando aviãozinho. Terminando. Tá quase, tá quase, tá quase. Tá quase, quase, quase. Foi, foi. Ó, vou ler agora aqui. Curitiba, Bahia. Bom dia, Natália. Bom dia, Ivone. Bom dia, Bruna, Denise, Thelma, Eviele. Ó, a Carolina é de São Paulo, Jaqueline da Bahia. Então, bora lá. A Pati é de Lucas do Rio Verde. Eu conheço muita gente de Lucas do Rio Verde, gente. Eu nunca fui para lá, mas eu tenho um monte de conhecido de lá. Então, minha gente, vamos falar hoje sobre ferramentas e aplicativos que eu utilizo aqui no meu escritório. Bom dia, Natália, que eu utilizo aqui no meu escritório. Então, né, o passo a passo, todos os aplicativos, todas as ferramentas, tudo que eu utilizo aqui. Oi, Carol, bom dia! Tudo que eu utilizo aqui no meu escritório. E o que eu vou começar por ordem de importância. Né? Sou advogada desde 2005, previdenciarista desde 2008, mas abri meu escritório próprio em 2017. E uma ótima decisão que eu tomei foi, quando eu abri o meu escritório, eu já contratei o programa de cadastro de clientes, cadastro de processos, de financeiro. Então, assim, eu utilizo o ADV Box, né? Que ele é bem específico para, claro, ele é para advogados em geral, mas ele é mais específico para a área previdenciária. Por quê? Porque ele é, como é que é o nome? Criado, né? Ele é criado por um previdenciarista. Então, eu utilizo o ADV Box. E, para mim, esse é o programa que, né, pode ser outros também, mas eu não posso falar dos outros porque eu não utilizo outros. Já ouvi falar muito bem do Astrea também, mas eu utilizo o ADV Box, então só posso falar do ADV Box. E, para mim, ele é um programa que ele muda a tua advocacia. Por quê? Porque se tu morrer, os teus colaboradores continuam trabalhando com acesso ao ADV Box. Se alguém do teu escritório sair,
o teu escritório continua funcionando. Bom dia, Tita, tudo bem? A Tita está voltando do congresso agora, né? Cheia de novidades. Então, o ADVBox é um programa que, claro, qual que é o problema do ADVBox? E qual que é o problema de qualquer programa? O problema é quando a pessoa não alimenta. Então, por exemplo, tá? Se eu tenho um programa que é para cadastro de clientes e cadastro de processos e cadastro de andamento de processo, e eu não alimento, ou eu não cadastro o processo, ou eu não cadastro nem o cliente, que daí é o fim do mundo, ou eu não cadastro a movimentação. Acaba que aquele programa, ele não é útil, né? Porque se eu não faço cadastro, eu acabo não usufruindo do benefício dos programas. Então, de nada adianta eu ter um programa maravilhoso, um programa com muitas funcionalidades, se eu não alimento esse programa. Então, o fundamental é, quando a gente tem um programa, a gente já criar um POP. O que é o POP? É o procedimento operacional padrão. E aí, o primeiro passo, né? Que nem aqui no escritório. O cliente chegou no escritório, imediatamente esse cliente tem que ser cadastrado no ADVBox. Então, quando a gente tem um procedimento, né, que não existe ficha física, até a gente tem algumas fichas físicas aqui, quando a gente precisa guardar algum documento, alguma coisa assim. Mas a ficha do cliente, ela é no ADVBox. Todas as informações do cliente estão no ADVBox. Todas as intercorrências, então, assim, o cliente deixou documento, o cliente levou documento. Tudo isso é cadastrado no ADVBox, tá? Porque se eu tenho programa e não tenho Bom dia, Isa! Se eu tenho programa e não tenho o hábito de fazer o cadastramento de processos, né, de clientes e de andamentos processuais, eu não tenho, na verdade, um programa, porque daí ele não está fazendo a funcionalidade dele. Quem aqui utiliza a DVBox, escrevam aí para mim. Quem aqui utiliza outro programa, escreva aí para mim. Me diz se gosta, se não gosta. Diz, eu uso o DVBox e amo. Eu uso o Astreia e amo. Escrevam aí para mim. Bom dia, Karine, tudo bem? Como passamos de final de semana? Então, escrevam aí para mim qual programa que vocês utilizam. Se a Fernanda usa o Astreia, a Carol, eu ainda não utilizo nenhum, estou escolhendo. A Tita, usamos Astreia e amo. Bom dia, Joelma! Então, quando a gente não tem, ó, a Isa usa o DataJury, a Jaqueline usa o Astreia, mas por algumas questões estou querendo mudar para o ADVBox. A Joelma comecei a usar o ADVBox, a Bruna o Astreia. O que eu vou dizer para vocês, tá? Eu nunca usei o Astreia, não sei como é que funciona, mas por que eu gosto tanto do ADVBox? Porque o ADVBox, ele tem um sistema de gestão por tarefas. Então, como que é a contratação das minhas assessoras aqui do escritório, tá? Então, assim, eu tenho a secretária, que na verdade, né, agora é uma estagiária, eu tenho o estagiário, eu tenho a minha assessora, duas assessoras que não são jurídicas e duas que são do previdenciário. Então, as duas do previdenciário, elas, ó, a Karine começando a usar o Astreia. As duas assessoras que são do previdenciário, elas são autônomas. Então, elas não têm horário, né? Elas têm disponibilidade de horário, elas fazem o horário delas, e elas têm disponibilidade de escolher também as tarefas que elas vão fazer, né? Claro que cada tarefa vai ter uma pontuação. Então, por exemplo, assim, petição inicial, tá? Exemplo, tá? Vou falar um valor aleatório aqui, não é isso? 10 pontos. Petição, daí eu boto assim, petição inicial simples, 10 pontos.
Expedição inicial média, 20 pontos. Expedição inicial complexa, 30 pontos. Então, tudo tem simples, médio e complexo. Planejamento simples, planejamento médio, planejamento complexo. Então, tudo tem uma pontuação. E conforme os pontos que elas forem fazer, conforme as tarefas que elas forem fazer, elas são remuneradas. Então, elas, né, não tem, no caso, a gente combina, assim, em relação, vai tirar férias, a gente combina, mas como elas não são CLT, elas não são no regime CLT, não tem essa questão, né, de tipo, aí a pessoa tem direito a tantos dias de férias, ela vai trabalhar tal e tal horário, não é assim que funciona, porque elas são autônomas. Então, a gestão é por tarefa. Quanto mais tarefas elas fazem, mais elas ganham, né? Bom dia, Tiago, tudo bem? Elas não recebem nenhum valor fixo? Não, não recebem nenhum valor fixo. Por quê? Porque, por exemplo, assim, semana não, há 2 meses atrás, a Lu, ela resolveu tirar férias, né? Porque daí, como ela é autônoma, ela decide tirar férias quando que ela quer e quantos dias ela quer. E aí ela resolveu tirar férias. Aí o valor que ela recebeu foi bem menor, porque ela trabalhou muito menos. Porém, no mês anterior, para dar conta de tudo, ela trabalhou muito mais, né? Porque a gente é assim, né? Quando a gente vai para tirar férias, a gente organiza tudo de um mês, a gente consegue organizar numa semana, para a gente ver como a gente é improdutivo, não é improdutivo. Como é que é? Improdutivo, né? No caso, elas não têm PJ, né? Elas não têm PJ. Elas são pessoas autônomas mesmo. Elas não são pessoas jurídicas. Elas são autônomas. São pessoas físicas autônomas, tá? E o que acontece? Quando ela foi para tirar férias, porque ela ficou, acho que, se eu não me engano, 15 dias de férias, antes de tirar férias, meu Deus, ela trabalhou assim como se fosse em uma semana, ela trabalhou, fez o trabalho de um mês. Então, naquele mês, ela tirou um salário bem alto. E aí, no mês seguinte, foi o mês das férias. Daí, ela tirou um salário bem baixo, porque realmente daí ela não estava trabalhando. Então, assim que a gente trabalha aqui no escritório, tá? E por isso que eu gosto muito do ADV Box. Porque o ADV Box, ele faz a contabilização dessas tarefas. Então, por exemplo, assim, eu vou passar uma tarefa para ela. Eu entro no ADV Box, passo a tarefa e aquela tarefa gera tantos pontos. Então, ela bota no concluir, já gera os pontos para ela. Ela pode colocar também tarefa para ela e assim ela vai concluindo, mas cada ato corresponde a um preço. Sim, cada ato corresponde a pontos, tá? Porque é pontuação. E daí a gente tem um número X de pontuação, por exemplo, assim, 3.000 pontos é R$ 2.000. Exemplo, tá? Porque eu não sei te dizer, eu teria que olhar lá, porque é um ponto quebrado. Mas, por exemplo, assim, 3.000 pontos é R$ 2.000. E acima de R$ 2.000, cada ponto é R$ 1. Então, também tem isso. A gente utiliza dessa forma. Mas tem que lá olhar o ADV Box, abrir o ADV Box, olhar todo o sistema de tarefas para vocês entenderem. Porque, por exemplo, assim, enviar um WhatsApp para um cliente é um ponto. Enviar, fazer uma ligação, tá? Aí depende, se é ligação simples, demorada, né? Tudo tem simples, médio, demorado. Aí tem a pontuação. Então, eu coloco ali, que nem eu falei para vocês, controlar o processo tal, um ponto. Então, tudo tem pontuação. Tudo que elas fazem tem pontuação, tá? Mas tem que ter o ADV Box e olhar ali para conseguir entender bem como é que funciona. Nos ensine isso, esta forma de prestação de serviço. Necessito de uma pessoa para ajudar no escritório. Bom dia, Milena, tudo bem? Jaque, então, é isso que eu estou te falando. Sem olhar no ADV Box, né? Será que eu consigo fazer uma coisa aqui? Eu estou ao vivo no YouTube, gente. Se depois vocês podem entrar lá no YouTube
que eu mostro aqui minha tela. O que vocês acham? Que daí eu mostro a tela do ADV Box. Né? Eu venho aqui. Daí eu venho. Deixa eu abrir aqui o ADV Box. Daí depois eu mando o link do YouTube para vocês, porque eu estou ao vivo ao mesmo tempo no YouTube. E aí eu já abro aqui o ADV Box e vocês vão conseguir ver como é que funciona o sistema. Bom, depois eu vou lá e gravo um outro vídeo para vocês verem, porque até que eu abro o ADV Box aqui, até que eu consigo transmitir, vamos ver. A remuneração por serviço que tem, dúvida do valor. Ah, tá, mas daí a gente vai ter que fazer vários testes, né? Não tem como eu dizer para vocês, assim, ó, a remuneração do serviço, porque vocês têm noção de quantos serviços existem. Vocês têm noção de que deve ter 300 serviços? Então, realmente, assim, se eu não me engano, tá? O que eu vou dizer para vocês? Entrem em contato lá com o pessoal da DV Box. Digam que vocês viram na minha live que tem desconto, tá? Então, para contratar o ADV Box, se vocês disserem que viram aqui na minha live, tem desconto para vocês. E aí, vocês podem marcar uma reunião com o pessoal da ADV Box. Se eu não me engano, é que como eu tenho o programa desde 2017, eu vou confessar para vocês que eu não lembro mais exatamente como é que funciona essa questão das tarefas, mas eu acho que já tinha algumas tarefas de pontuação pré-estabelecido. Então, eu tenho quase certeza disso, mas eu não tenho certeza absoluta, porque faz muito tempo, né, que eu contratei o ADV Box. Mas eu acredito que já tenha alguns pontos pré-estabelecidos lá no programa e vocês podem marcar uma reunião com o pessoal lá do ADV Box e eles explicam tudo para você. Como que eles fazem lá também no escritório deles. E quem entrar na mentoria, ó, eu vou dar também um bônus. Quem entrar na mentoria, que a gente está com as vagas abertas para a mentoria. Quem entrar para a mentoria, eu abro aqui o meu sistema e passo toda a pontuação que eu tenho aqui no meu escritório, tá? Então, bônus da mentoria, acabei de criar esse bônus. Já acabei de criar esse bônus. Quer entrar na mentoria, eu imprimo, né, em PDF, imprimo não no papel, mas em PDF, toda a pontuação de cada tarefa aqui do meu escritório e entrego para as mentoradas, tá? Combinado? Então, entrando na mentoria, já recebe esse bônus aí que eu acabei de inventar. E o ADV Box, ele, além, né, de ajudar no processo em si, então eu tenho um processo, eu vou lá e eu cadastro, porque não adianta ter o programa e não cadastrar, né, minha gente? Então, eu vou lá e cadastro tudo o que está acontecendo. Por quê? Por que eu preciso cadastrar? Porque se tem alguém que recebe um documento e não anota, como que a outra pessoa vai saber? Quando a gente é sozinha, a gente lembra, né? Fui eu que recebi, eu sei que é isso que aconteceu. E nem assim, às vezes, a gente lembra de tudo, né? Mas quando tem mais gente numa equipe, se alguém recebeu, como é que o outro vai saber se recebeu se não tem um cadastro? Então, como que... Imagina assim, ó, a gente tem 1.200 processos ativos aqui no escritório só judicial, tá? Só no judicial. Imagina se chega um cliente aqui e diz assim, ó, a minha carteira de trabalho está aqui, e aí a gente não cadastra na ADV Box. A gente vai ter que ir lá, procurar a pasta física do cliente, ou vai ter que entrar lá no OneDrive, que é o segundo programa que eu vou falar para vocês. A gente tem que entrar lá no OneDrive, catar todos os documentos. Se a gente tem o ADV Box e a gente cadastrou, basta olhar no ADV Box. É um lugar único para pesquisar, em vez de ficar perdendo tempo procurando pasta, vendo se está a carteira lá, ou se daqui a um pouco alguém pegou a carteira. Então, é muito mais fácil, facilita muito a nossa vida. E o melhor de tudo do ADV Box é que, se uma das pessoas da equipe não estão, o escritório continua funcionando exatamente da mesma forma. Porque todas as informações estão cadastradas no sistema, tá? Ou deveriam estar, né?
E o segundo programa fundamental, essencial para a nossa vida do escritório, é o OneDrive. O OneDrive, o Google Drive, o Drive, tá, gente? O Drive é vida. Por quê? O que acontece quando a gente tem tudo no Drive? A gente pode estar tirando férias no Nordeste. A gente pode estar tirando férias em Paris e acessar o nosso Drive. E eu faço isso direto, assim, ó, eu estou em qualquer lugar, eu olho lá o Drive e eu consigo ver todos os documentos do cliente. Eu consigo, isso, Dropbox, exatamente, Jaque. Eu consigo ter acesso a todos os documentos do cliente, sem qualquer nuvem, tá? Então, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Eu uso o OneDrive, né? Eu acabo usando o OneDrive porque eu comprei o programa da Microsoft e daí já ganha, né? Eu comprei o Office e aí já ganha o OneDrive. Não, eu acho que é tudo igual. Eu uso o OneDrive porque realmente é o que eu ganhei quando eu comprei o software do Office. Então, quando tu compra o Office, aí a gente já ganha, porque é da Microsoft, o OneDrive. É tudo igual, tudo a mesma coisa. Então, eu utilizo isso e é vida, assim, tipo, realmente, para a gente ter um escritório digital, para a gente ter um escritório que, não importa o lugar que a gente esteja, a gente tem acesso a tudo, a todos os documentos do cliente, a gente tem acesso a passo, né? Então, é na palma da mão. A gente tem acesso a todas as informações na palma da mão. Tu não precisa nem abrir o computador. Tu bota no teu celular e tá ali na palma da mão, em qualquer lugar que tu esteja. Se tu tá viajando, se tu tá em casa, se tu tá em qualquer lugar, tu tem acesso a todos os documentos dos clientes. Então, claro que precisa ser organizado? Precisa, porque também não adianta a gente ter um programa como o OneDrive, não criar pastas e deixar ali tudo misturado, né? Que nem assim, eu tenho o Google Drive, que é para uso particular, tá? Porque já vem ali, né? Quando a gente é automático ali, que já muitas vezes já tem ali automaticamente no celular. E o Google Drive, o meu Google Drive, como ele é para uso pessoal, pensa que ele tá assim, ó, tudo misturado, assim, tudo solto, sabe? Não tem pasta, ele é tudo solto. Quando a gente tem tudo solto no Drive, não adianta, porque daí a gente também não consegue se organizar. Já que no escritório, o OneDrive, ele tem a pasta com o nome de cada cliente e dentro da pasta tem, por exemplo, assim, ó, pasta dos documentos da inicial. Aí depois, pasta dos documentos trazidos no dia 28/11. Porque daí, quando a gente tem isso, o que a gente faz? Que é uma coisa bem importante, todo mundo aqui usa o WhatsApp, né? Todo mundo. Só que vocês já pararam para pensar, e se o WhatsApp vazar? E se vazar os dados do WhatsApp? E se vazar os documentos que o cliente mandou pelo WhatsApp? O que eu faço? Então, qual que é o procedimento? Até pela LGPD, né? Pela Lei Geral de Proteção de Dados. Qual que é o procedimento que a gente tem que ter? A gente precisa receber esses documentos. Então, o cliente mandou pelo WhatsApp, o procedimento ideal, né? Sei que muitas vezes a gente não faz isso, mas o procedimento ideal é o quê? É a gente receber o documento, enviar para a pasta lá do OneDrive, do Dropbox, do Google Drive, da nuvem, e excluir os documentos do WhatsApp. Por quê? Porque pode vazar, né? Pode alguém pegar esse celular, pode vazar os documentos, e a gente, como escritório de advocacia, é responsável por esses documentos. Então, o ideal é a gente fazer esse procedimento. Deixa eu ver o que a Jaqueline ganhou. O que você ganhou comporta muitos documentos? Sim, muitos. Mas tem que pagar anual, né? A gente renova anualmente. Mas é muito, acho que é 1 tera, é algo assim. 1 tera, eu acho. Agora, eu até tive que renovar o Google Drive, tive que pagar o Google Drive, além do Drive como é que é o nome?
esqueci o nome do OneDrive. Além do OneDrive, que é da Microsoft, eu tive que pagar o Google Drive agora, porque a gente tem um e-mail que é da Gmail. E aí já estava lotado o Gmail. E a gente teve que pagar o Google Drive para conseguir continuar usando o Gmail. Então, a gente teve que pagar os dois. Usa algum programa para gerenciar o WhatsApp do escritório. Vou falar sobre isso também. O que que acontece, tá? O WhatsApp do escritório, a gente não utiliza nenhum programa e eu também não acho que é necessário quando é o do escritório. Porém, quando a gente usa o outro celular que tem o WhatsApp, que recebe os clientes do Facebook Ads, nesse caso é sim necessário. Então, o programa que eu conheço, tá? Até gostaria de conhecer outros, porque eu não gostei muito do Digitac, mas é o programa que a gente conhece, que a gente sabe que grandes escritórios de advocacia utilizam, é o Digitac. Só que o Digitac tem um problema. Depois me disseram que todos os programas esses que a gente faz a utilização no WhatsApp tem esse mesmo problema, mas eu queria achar um que não tivesse esse problema. Quando a gente usa, por exemplo, o Digitac, a gente tem que ter um celular com o Digitac que não pode ser utilizado de jeito nenhum. Então, a gente tem que esquecer aquele celular, tá? Então, assim, eu tenho o Digitac e eu tenho um celular específico que vai ser inutilizado. Eu não posso mexer naquele celular. Então, esse é o problema do Digitac. Alguém aqui, ó, a gente está com 22 pessoas. Vamos falar um detalhezinho, gente? Se a gente chegar a 30, essa live vai ficar salva. Então, só falta mais, agora temos 21, só falta mais 9. Se vocês mandarem esse aviãozinho com um monte de gente e fechar 30 aqui, essa live vai ficar salva para vocês assistirem depois desde o início. Mas eu preciso agora da ajuda de vocês, tá? Então, em primeiro lugar, manda aviãozinho. Segundo lugar, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu preciso descobrir um programa que faz, então, a recepção desses leads do WhatsApp e que a gente consiga usar o celular. Alguém aqui conhece um programa que a gente pode fazer tipo de destaque e que a gente consiga usar o celular ao mesmo tempo? Se alguém souber, me avisa, porque eu estou querendo contratar. O Digisaque a gente tinha, então, aqui no escritório, mas, em razão dessa função do telefone, ele travava demais, né? Então, toda hora travava e a gente não conseguia, daí, utilizar da forma correta. Por quê? Porque não pode usar o celular. E aí, a gente acabou desistindo de utilizar o Digisaque. Mas, para o celular que recebe os leads, a gente vai ter que, sim, ter um programa para fazer esse gerenciamento, tá? A gente vai ter que, sim. Então, a gente já está fazendo a pesquisa. Fernanda, na mentoria, a gente já tem vários vídeos de gestão que estão já gravados, né? Que já estão gravados. E a gente vai trazer uma aula bônus de gestão. Nessa mentoria já vai ter essa aula bônus de gestão com a minha amiga Aline, né, que fala muito sobre gestão de escritório de advocacia. Então, vai ter essa aula bônus. A gente já tem uma aula bônus lá gravada sobre contratação. No Insta Secreto, inclusive, tem o formulário de contratação. Por quê? Não é mais fácil, em vez da gente pedir, claro que a gente acaba pedindo currículo, né? Porque a pessoa manda o currículo. Só que muitas vezes o currículo, ele não vem da forma que a gente quer. Não responde as perguntas que a gente quer fazer para a pessoa. Então, antes da gente marcar a entrevista, a gente manda um Google Forms para ele, que é o formulário do Google, para ele responder algumas perguntas. E por ali a gente já faz a seleção. E esse formulário está lá no Insta Secreto. Então, quem é mentorada tem acesso ao Insta Secreto, tem acesso a todo esse material. Fora que, né, tem a criação do anúncio, todos esses detalhes que a gente ajuda também. Que a pessoa tem acesso ao meu WhatsApp particular. Então, a gente ajuda tudo isso. Ó, a gente está em 24, faltam 6 pessoas para essa live ficar salva. Então, manda aviãozinho para todas as pessoas, se tu está gostando, manda aviãozinho, que eu vou falar de outras ferramentas. A ferramenta também, que é fundamental para a organização aqui do escritório, é o
Trello. Quem aqui conhece o Trello? Quem aqui usa o Trello? Quem aqui ama o Trello? E o Trello, escrevam aqui para mim nos comentários. O Trello, ele é vida, não só para o escritório, mas para a organização das nossas tarefas pessoais, para a gente organizar o nosso marketing das redes sociais, para a gente organizar, para quem dá mentoria, eu tenho o Trello só lá da mentoria. Então, o Trello ó, a Natália está escrevendo, ó, eu amo o Trello, é sensacional. Nunca usei e quero muito saber como funciona. Fala muito, mas não sei como usar. O Trello, gente, baixem o Trello, ele é muito fácil. A Karine conhece, mas não usa. O Trello, ele é perfeito para organização. Então, vamos supor, tá, que eu tenho Vamos supor, não, é que é verdade. Eu tenho a minha rede social que eu preciso postar lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu crio uma aba, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí eu vou lá e já faço antes, né, a organização. Segunda, vou postar isso. Terça, isso. Quarta, isso. Aí tu pode botar foto, tu pode botar o texto, tu pode separar tudo organizadinho. A gente tem um assim, ó, a postar, já postado, ideias, frases, textos, e aí a gente coloca tudo ali. Em vez de a gente colocar, por exemplo, nas tarefas não, no bloco de notas, porque muitas vezes a gente escreve lá no bloco de notas, né? Então, tu vai lá no bloco de notas e joga as ideias lá. Só que no bloco de notas, assim como eu falei para vocês, né? No OneDrive, se a gente não cria pastas assim, não deixa organizadinho, fica aquele monte de nota lá, tudo misturado. E o Trello não. No Trello, tu consegue fazer a organização de todo o material, por exemplo, que tu vai postar na rede social. E por que a gente usa o Trello aqui no escritório, tá? Aqui no escritório, a gente coloca assim, ó, petições para fazer, petições para conferir, petições já conferidas, petições para enviar pelo PROC. Então, a gente consegue fazer e a gente etiqueta. Então, assim, por exemplo, tá? Tem o Trello que é da Lu, tem o Trello que é da Caru. E aí a gente separa a etiqueta vermelha, quando está na etiqueta vermelha, significa que elas têm que fazer. Quando está na etiqueta vermelha e verde, significa que já foi feito e precisa ser conferido. Quando está na etiqueta vermelha, verde e rosa, significa que foi feito, foi conferido, que era feito e revisado, né? Já está feito e já está revisado. Então, a gente utiliza daí todas as etiquetas para a gente conseguir se organizar. E no celular do Google Ads, do Face Ads, que a gente usa aqui, a gente também usa etiquetas do WhatsApp. Vocês aqui utilizam a etiqueta do WhatsApp? Porque como é que funciona? A gente coloca ali, etiqueta, por exemplo, enviar relatório. E aí a gente criou uma etiqueta, né? Colocou, é azul. A etiqueta azul é enviar relatório. Aí depois, etiqueta rosa, aguarda a resposta do cliente. Então, a gente usa as etiquetas do WhatsApp por enquanto, tá? Por enquanto. Mas eu quero contratar um programa. Oi, Fran, tu usa a etiqueta? Vou dar um delayzinho aqui assim, aí eu faço a pergunta e vocês respondem depois. E aí eu continuo falando e depois eu já não sei mais o que é a pergunta que vocês estão respondendo. A Fran usa o Trello ou usa a etiqueta? Porque a etiqueta ajuda bastante, né? Nessa questão da organização. A etiqueta funciona muito bem. Então, para quem não quer investir num programa, apesar de que o DigiSaque, né? Ele não é um programa caro. Ele é um programa relativamente barato. O problema mesmo do DigiSaque é isso, tu não pode utilizar o celular. Aí é ruim, né? E daí tu vai ter que ter um celular só para aquilo. Ter um celular que fique lá paradinho e tu tem que daí responder o cliente pelo computador. Mas bem simples, só para separar o cliente do resto. Ah, tá.
É que a gente já tem um celular que é do escritório, o outro que é do Face, né? Então já é separado. Outra ferramenta que é fundamental. Vocês estão gostando da live? Estão gostando? Coloca coraçãozinho aqui se vocês estão gostando. Coloca, cara, que eu estou abrindo o jogo aqui do meu escritório. Estou abrindo o jogo do meu escritório aqui para você. Outra ferramenta que é fundamental e que fez toda a diferença aqui no escritório é o Asas. O que é o Asa? O Asa é para emitir boleto. E por mais que aqui no escritório a gente tenha CNPJ, a gente tem CNPJ, né? Foi criado uma pessoa jurídica. Por mais que aqui no escritório a gente tenha CNPJ, o Asas, tu pode emitir boleto até na pessoa física. Olha só que coisa boa. A Lu usa muito Asas, né, Lu? Eu nem botei o nome da live aqui, ó. Meu Deus, ferramenta para facilitar a vida de seu escritório. Vamos botar aqui para fixar o comentário. Fixar o comentário. E além do Asas, a gente utiliza o cartão de crédito, tá? Então, agora a gente tem a maquininha de cartão de crédito. Mas, no início, a gente tinha só o link do cartão de crédito. E aí, não precisa nem de maquininha. Olha que coisa boa. Então, para a gente, por exemplo, que a gente vende muito planejamento previdenciário. E o planejamento previdenciário, a gente parcela. Claro que não é todo cliente que tem cartão de crédito, né? Eu uso depois da dica da Ana, ó, o Asas. E a gente nem sempre vai ter o nosso cliente que usa cartão de crédito, mas muitos vão ter cartão de crédito. E é muito melhor o cartão de crédito porque ele é garantido. Porque o boleto é bom, mas muitas vezes o cliente vai deixar para trás aquele boleto ali, principalmente se é planejamento previdenciário, né? Ele vai deixar para trás. Vai pagar as outras coisas, né? Vai pagar água, luz, telefone, e daí o boletim lá do planejamento vai ficar para trás. Mas, quando a gente passa no cartão de crédito, não tem risco. Então, qual que é o cartão que eu utilizo hoje, tá? Qual que depois a gente criou, depois que a gente teve o link, que daí não precisa de maquininha, a gente resolveu comprar a maquininha. Mas, para quem não quer investir muito, basta tu fazer o teu cadastro e tu não precisa nem de maquininha. É só tu enviar o link e a pessoa compra, igual ela faz uma compra online. Então, é bem bom, bem bom, bem bom mesmo. Eu uso o SumUp. Eu vou escrever aqui. E por que eu uso esse específico? Porque eu não antecipo o cartão de crédito, tá? Então, tem pessoas que antecipam. Por exemplo, a pessoa pagou lá em 10 vezes, aí o gestor, o dono do escritório, vai lá e recebe tudo antecipado. Eu não antecipo. Eu espero pagar mês a mês. Mês pagou, entrou. Mês pagou, entrou. Tá? Então, eu não antecipo. Então, as taxas, para quem não antecipa, essa SumUp é a melhor. Agora, se tu quer antecipar, daí eu vou sugerir para te pesquisar, porque eu fiz uma pesquisa antes. Pesquisa para quê? Para quem não antecipa, tá? Então, se tu quer antecipar, tu tem que visualizar lá as taxas do cartão. Sim, essa que tem por link. A gente tinha só por link. E depois que a gente adquiriu, então, a maquininha física. Mas essa tem sim por link. Tá? Se vocês quiserem me mandar mensagem no privado, eu posso passar o contato da pessoa que fez para mim, né? Não, eu não fiz pelo site, eu fiz com uma pessoa que, né, através do WhatsApp ali, uma consultora. Então, quem tiver interesse, pode me chamar no privado, que daí eu mando já o telefone dessa consultora. E eu vou botar aqui do ASA. Esse aqui é o de boleto, tá? Eu vou escrever aqui. O link do cartão de crédito é o SumUp.
tá? Que eu já escrevi ali em cima. SumUp é o cartão de crédito. É tipo o Mercado Pago, assim, sabe? É a mesma coisa. Mas o Mercado Pago, ele era o juro mais alto. E o ASAS é para emissão de boleto. Qual ferramenta mais que eu utilizo? Eu utilizo o YouTube. Como assim, Ana? YouTube? O YouTube para fazer os vídeos de treinamento dos colaboradores. Então, eu lembro de alguma coisa, o que acontece, tá? Ah, tu vê a pessoa fazendo alguma coisa errada. Imagina se toda hora tu chegar para o teu colaborador e dizer assim, ó, ah, tá fazendo errado. Ai, não faz isso. Ai, não faz aquilo. Toda hora o teu colaborador vai pedir demissão, né? Então, o que a gente faz? Ó, dica de programa, só interrompendo aqui para responder. Dica de programa que mostra o aniversário dos clientes e organização geral. Cris, eu comecei no início da live, eu falei, tá? Que é o ADV Box. Então, depois, se a gente ficar com 30 pessoas na live, a gente está com 23, se a gente chegar a 30, essa live vai ficar salva, daí tu já pega a live desde o início lá. Agora a gente tem que fechar 30 para a live ficar salva, senão não vai ficar salva. E o que é importante na hora ali da gente fazer o treinamento? A gente gravar vídeo. Então, a gente grava os vídeos de treinamento e coloca tudo lá no YouTube. Bota no YouTube com o link privado, tá? Então, aí só quem tem o link que vai ter acesso. E, nesse caso, a gente consegue fazer todo o treinamento dos nossos colaboradores. Então, em vez de entrou um colaborador, antes falta 4 pessoas, gente, falta 4 pessoas para a gente atingir os 30. Vamos lá, vamos mandar aqui, ó. Vou até mandar aqui, ó, para umas pessoas aqui, ó. Vou até mandar. Gente, manda aí, ó. Manda para a gente fechar 30. Nem é competitiva a pessoa, né? Manda aí, ó, para a gente fechar 30. Então, a gente faz todo o treinamento, em vez de a gente ter que repetir 20 vezes para cada pessoa que entrar, a gente faz e grava todos os vídeos como se fosse do passo a passo, né? Ah, quando o cliente fazer isso, tu faz aquilo. Quando o cliente fazer aquilo, tu faz isso. Tu grava vídeos no YouTube. E esses vídeos vão servir para treinamento dos teus colaboradores. Não é sensacional isso? O dia que eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, como que eu nunca tinha pensado nisso antes, de fazer vídeos de treinamento. Como que eu não tinha pensado nisso antes? Então, é bem importante a gente ter esses vídeos e cada vez a gente vai fazendo mais vídeos, né? Todos que estão na mentoria, todas as alunas da mentoria recebem todos esses vídeos. Então, todos os vídeos de treinamento da secretária estagiário tem lá no YouTube e todas as mentoradas recebem esse link, todas as aulas. A gente tem 30 aulas lá, curtinhas, né? Tipo de 5 minutinhos, e tudo tá lá no material das mentoradas. Então, as mentoradas têm acesso a todo esse material e muitas vezes elas nem precisam gravar de novo. Elas já utilizam o meu material. A gente está com 29, gente. Falta uma pessoa só para a gente. Bota coraçãozinho. 30! Conseguimos! Fechou 30. Então, a live vai ficar salva. Depois vocês assistem ela lá desde o início, que eu falo de toda a programação do ADV Box, do OnDrive. Jaque, me chama ali no privado que eu te mando o link da mentoria, tá? As vagas já estão abertas. Amanhã tem uma aula bônus, então já entra amanhã na aula bônus, mas as aulas oficialmente vão começar no dia... Depois a gente vai fazer recesso, tá? A gente faz recesso. Mas vai começar no dia 13, tá? As aulas oficialmente começam no dia 13. Mas toda terça a gente já tem aula bônus. Então, amanhã já entra com aula bônus, já tem todas as aulas da mentoria sistêmica. Então, falando de toda a visão sistêmica, da hierarquia, do equilíbrio, tudo isso já está lá com aulas gravadas. Também a parte de gestão do escritório, também já tem 30 aulas lá gravadas. Então, comprou, já tem acesso a tudo isso.
Fora a aula de perfil comportamental, que a gente já tem lá, quem aqui não conhece perfil comportamental, é mudança de jogo na nossa vida, tá? Muda a nossa vida profissional e nossa vida pessoal depois que a gente entende de perfil comportamental. Tem aula de perfil comportamental, tem aula lá de contratação, tem acesso ao Insta Secreto, com muito material já lá no Insta Secreto. Então, tem um monte de bônus já, e já tem 2 aulas bônus aí já de cara. Quem contrata hoje já ganha 2 aulas bônus de cara, porque amanhã tem aula e terça que vem tem aula, tá? Então, o que mais eu utilizo aqui? Eu utilizo o Zoom. Para que eu utilizo o Zoom? Para fazer reunião de escritório? Não, não é para fazer reunião de escritório. Eu uso o Zoom para fazer reunião de sprint. Alguém aqui já ouviu falar de reunião de sprint? Escrevam aqui para mim se vocês já ouviram falar de reunião de sprint. E isso, a reunião de sprint, ela é muito boa para nós que não estamos fisicamente aqui no escritório todos os dias. Então, como eu não venho todos os dias para o escritório, eu utilizo reuniões de sprint. Ó, a Jaqueline nunca ouviu falar, a Mabel também não. A reunião de sprint é ótimo para quem tem equipe e não está presente fisicamente no escritório. A Roberta nunca ouviu falar, a Fernanda nunca ouviu falar. Então, vou explicar para vocês o que é a reunião de sprint. Muitas vezes, tu não precisa conversar ali com a pessoa, que tu sabe que tu falar pessoalmente ali com a pessoa, tu vai resolver rapidinho, em vez de, né, mandar o WhatsApp, esperar a pessoa responder, aí tu responder de novo. Eu sou uma pessoa que não gosta de falar por ligação. Eu tenho um problema com ligação, não gosto que me liguem. Não me liguem. Então, assim, e eu não venho todos os dias para o escritório. Então, muitas vezes, e as minhas assessoras também não, tá? Porque as minhas assessoras, tem uma que vem só para atender o cliente e a outra, ela trabalha em casa. Então, a gente não tem, muitas vezes, né, esse contato pessoal. E o que é a reunião de sprint? É a reunião de 10 ou 15 minutinhos todos os dias. Então, já está pré-estabelecido que às 11h45, aqui no meu caso, tá? 11h45 até o meio-dia, eu vou estar com o meu Zoom aberto. Então, todos aqui do escritório têm o link do Zoom. Esse link é o mesmo para todas as reuniões. Então, ó, olha a dica de mentoria. Todo link, toda reunião do Zoom é o mesmo link. Vocês não precisam trocar o link cada vez que vocês forem fazer uma reunião. Olha só que sensacional. E aí, tu pega aquele mesmo link e 11h45 tu esteja online. Se alguém da tua equipe tiver algo para falar contigo, ela vai entrar ali naquele horário e conversar contigo. Se não, fica ali com a câmera fechada e o celular mutado e tudo certo, vida que segue. Então, nesse horário, né, muitas vezes aquela pessoa tem uma coisa que ela quer conversar contigo, mas daí ela fica assim, tá, vou esperar até quarta na reunião, né, que nem quarta a gente faz reunião. Vou precisar sair da aula, mas a meia live, como todas, excelente. Vai ficar gravado, Fran, depois tu dá uma olhada lá desde o início. Então, a Mabel disse, eu faço assim, mas não sabia o nome. é reunião de sprint. Então, é reunião de 10, 15 minutinhos, que todo dia, naquele horário, tu tá ali disponível. Bom dia, Marinês. Deu 30, Carla, deu, já tinha visto, já a live vai ficar salva aqui para vocês assistir desde o início. Então, o Zoom, claro, o meu Zoom é pago, né? Então, essa ferramenta que eu disse que vocês podem usar sempre o mesmo link do Zoom, eu não sei se no link, se essa estratégia funciona para o que não é pago. Acredito que sim, mas, né? Não tenho certeza. Mas eu sempre disponibilizo, então, o mesmo link, já está lá. E aí a pessoa, às 11h45 até meio-dia, sabe que eu estou disponível para esclarecer quaisquer dúvidas do escritório. Quais mais ferramentas eu uso?
Quais mais vocês usam aí? Me digam. Quais mais vocês usam? Qual que vocês mais gostam? Quais as ferramentas? Ah, eu uso direto o bloco de notas, né? Eu uso direto tarefas, porque daí nas tarefas a gente consegue agendar ali, colocar inclusive o horário, e ela aparece a notificação. A agenda do Google. E a agenda do Google, para mim, ela é maravilhosa. Por quê? Porque todo mundo daí tem acesso à minha agenda. Se eu tiver uma agenda de papel e eu levar para casa, ninguém vai ter acesso, né? E a agenda do Google, qualquer pessoa olha ali e sabe qual que é a minha agenda para aquele dia. O Slack, a gente acabou não se adaptando, tá? Porque a gente acaba utilizando o Telegram. Então, a gente tem o Telegram, que é o grupo do escritório, que é os contatos do escritório, a gente usa tudo no Telegram. Porque o Telegram também a gente pode mandar processos, né? Porque muitas vezes assim, eu tenho uma sustentação oral. Me manda lá o processo administrativo do cliente. No WhatsApp a pessoa não consegue me mandar, né? Já no Telegram ela consegue. Então, a gente mantém o Telegram como o grupo do escritório e toda a nossa comunicação interna do escritório é pelo Telegram. O Slack, não sei se é Slack ou Slack, a gente não utiliza. Eu até baixei uma vez, dei uma olhada, mas eu vi que o Telegram para nós funciona muito, muito, muito bem, então acho que não teria necessidade de a gente mudar. E tem mais o Telegram, né? Que eu não contei para vocês. E outra coisa, que até eu estava comentando lá no Insta Secreto esse final de semana, é a Siri, né? Quantas vezes a gente vai lá e fica, configurações, ajustes, não sei o quê, e pesquisando, coisa que a gente pode dizer, Siri, ligue a lanterna. Siri, abra os ajustes. Siri, conecta o Wi-Fi. Siri, gente, a gente não faz uso da Siri, sendo que a Siri é maravilhosa. E a gente não usa. Vocês usam, a gente não usa, né, como a gente poderia. Eu até fiquei assistindo o vídeo do YouTube lá para ver várias funcionalidades. E, gente, tem tanta funcionalidade nos telefones que a gente não fica sabendo. Tem funcionalidade naquelas coisas de fotos que a gente pode só clicar em cima da foto ali, do corpinho da pessoa, e aí sai o fundo. Gente, tem um monte de coisa que a gente não sabe que tem, né? Então, fica a dica aí também para vocês usarem a Siri. Então, resumão, tá? Resumo, a live vai ficar salva, fechamos 30, então a live vai ficar salva. A DV Box, o ADV Box, como a Cris ali avisou depois, até nem lembrava desse detalhe, ele avisa também a data do aniversário dos clientes. Então, a gente pode mandar parabéns para o cliente. Só que eu também utilizo o Facebook, né, para olhar as datas. Então, eu utilizo a ADV Box, eu utilizo o OneDrive, eu utilizo o Asas para emissão de boleto, eu utilizo o SumUp para cartão de crédito. Então, pode ser só o link. Se tu não quer comprar a maquininha, tudo certo, faz só o link. Eu utilizo o CertSing também para emitir também a documentação e o cliente assinar. Tá? Que é o CertSing. Luto, tá aí? Me ajuda agora, eu fiquei na dúvida se é CertSing. Não, não é CertSing. CertSing é o negócio do... Depois eu vou mandar para você, tá? Depois eu vou fazer uns stories falando para você qual que é para a ferramenta para assinar contrato. Não é CertSing, não. CertSing é o negócio do... Como é que é? O CertSing é um negócio do... Ai, meu Deus, da assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, não é esse nome. Será que é ZapSing? Não me lembro mais agora. Depois eu falo para você. Ó, ZapSing, pode ser que seja, agora eu até me confundi as cabeças. Agora já não me lembro mais como é que é o nome. É o CertSing, é o certificado digital token, não tem nada a ver com o programa que eu uso. E eu utilizo, então, o YouTube, eu utilizo o Zoom, eu utilizo o Trello, eu utilizo o Telegram, o WhatsApp, obviamente. Agora a gente vai utilizar, a gente vai voltar para o DigiSac, ou vamos achar um outro melhor, né? Mas os grandes players aí da advocacia, tudo usam
o DigiSaque, bloco de notas, bloco de tarefas, alarme de celular, Siri. Eu sou a favor da tecnologia. Inclusive, vou falar para vocês aqui, né? Só para nós aqui, ó, só para nós. A gente vai criar o nosso escritório no... Ai, meu Deus, hoje está me fugindo as palavras. Metaverso. A gente vai criar. A gente vai criar o nosso escritório no metaverso. Depois eu conto para vocês. Tá? Depois eu conto tudo para vocês. Tá, né, minha gente? Já deu 1 hora de live. Meu Deus, já deu 1 hora de live. Então, vamos encerrar aqui. Podem me mandar mensagem no privado. A mentoria está com as vagas abertas, não oficialmente, né? Mas extraoficialmente está com as vagas abertas. A gente ainda vai fazer o evento dia 6/12, tem nosso evento. Mas, extraoficialmente, já está com a vaga aberta, porque daí a pessoa já consegue participar amanhã mesmo da aula e receber todas as aulas gravadas já de imediato, tá? Então, espero vocês, me chamem no privado que eu mando o link lá da mentoria. Beijo, minhas riquezas!